Paz do Senhor, meus irmãos, presbítero Amadeu Ribeiro, da Assembleia de Deus de Braço do Rio, presidida pelo pastor Zé de Souza. Iniciamos o ano de 2021 e nesse primeiro trimestre nós vamos estar falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós vamos tratar da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Sobre o Pentecostes, nós assembleanos somos um povo pentecostal. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, assim como foi no dia de Pentecostes, Atos 2. Nesse 13 de janeiro, a lição de número 1 vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força ativa, ele é uma pessoa. Efésios 4:30, Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você entristece uma pessoa. Uma pessoa é que tem sentimento. E dependendo do que o cristão faz, o Espírito Santo que habita em nós, que é o selo da promessa, ele fica triste. Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Eles estão recebendo um selo, uma marca. E no dia da redenção, no dia em que Cristo vier buscar o seu povo, só encontrará com o Senhor nas nuvens dos céus aquele que tem o selo, a marca. Não entristeça o Espírito Santo. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Nós não podemos confiar no que as pessoas dizem. A Bíblia, a Sagrada Escritura, a revelação da vontade de Deus para nós, ela contém a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. O objetivo geral é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Nós vamos estudar nesse trimestre, então, as principais doutrinas que identificam um crente pentecostal e assembleiano. Nós, da Assembleia de Deus, somos pentecostais. Cremos no batismo com o Espírito Santo. Nós vamos ver quais são as principais doutrinas, ensinamentos que identificam, então, um crente que é pentecostal, um crente que é assembleano. Os pentecostais, e mais especificamente os assembleanos do Brasil, amam o Espírito Santo. Glorificam a Jesus em suas pregações, afirmam o batismo no Espírito Santo com a evidência de línguas. A evidência que alguém foi batizado no Espírito Santo é o falar noutras línguas. E foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Isso não ficou restrito para a igreja do primeiro século, ela é atual. Os dons espirituais que Paulo descreveu em Coríntios são para hoje, para os nossos dias. A promessa diz respeito a nós, a nossos filhos, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Nós devemos levar a sério a iminência da volta do Senhor Jesus, por isso precisamos ter a marca, o selo, que é o Espírito Santo. O tema é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Não apenas teoria, não apenas o conhecer por ler, mas a vivência, o aspecto prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus. O pentecostal tem experiência com Deus, experiência com o Espírito Santo de Deus. A característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons, com suas manifestações, como a glossolalia, que é o falar línguas, as profecias, as curas e outras operações de maravilhas. Nós cremos na atualidade dos dons, dom de cura, dom de poder. A primeira lição que nós vamos estudar hoje é a visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. A Bíblia revela a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. O que a Bíblia revela sobre o Espírito Santo? O que nós precisamos saber sobre o Espírito Santo? Sobre a divindade, a personalidade, os atributos, as qualidades, as obras. O que a Bíblia revela sobre isso? Primeiro, a Bíblia revela que o Espírito Santo é Deus. Revela a sua divindade. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada em todas as Escrituras. Ele é Deus. É a crença da igreja ao longo dos séculos. É a verdade clara na fórmula batismal.
Jesus ensinou, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia revela claramente que o Espírito Santo é Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa de forma alternada Deus e Espírito Santo. O cristão é templo de Deus, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no crente. O Deus Trino e Uno habita no crente. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Atos 5, 3 e 4, Pedro diz que Ananias mentiu ao Espírito e depois diz que ele mentiu a Deus. Deus e o Espírito Santo são a mesma deidade. O Espírito Santo tem personalidade, ele é uma pessoa. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. Ele não é a força ativa de Jeová. Ele não é um vento apenas, ele tem personalidade. A Bíblia revela elementos que constituem a personalidade do Espírito Santo. A Bíblia fala do Espírito Santo tem intelecto, ele pensa, ele tem emoção, ele sente tristeza, ele tem vontade, entre os demais elementos constitutivos da pessoa. O Espírito Santo é inteligente, ele raciocina, ele tem emoção, ele tem sensibilidade. O Espírito Santo ama, o Espírito Santo fica triste, o Espírito Santo tem vontade, ele é volitivo, ele tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo em sua comitiva se dirigisse a Bitínia, Atos 16, 7. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Ele tem vontade, mas um só o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como ele quer. Ele distribui conforme lhe apraz. Então ele tem vontade. O Espírito Santo tem qualidades, atributos que só Deus tem. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis do Espírito Santo. Atributos que só Deus tem e atributos que Deus tem e o homem tem. Ou seja, os metafísicos e naturais, os que estão acima da natureza e aqueles que são naturais, de Deus e do Espírito Santo. O Espírito Santo é onipotente. Romanos 15, 19 diz: no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte de poder e milagres. O Espírito Santo conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, assim como o coração humano, coisas do futuro, porque ele é onisciente. Ele é eterno, pois é chamado de Espírito Eterno em Hebreus 9,14. É criador do ser humano e do mundo, é salvador. A palavra de Deus também apresenta atributos comunicáveis como santidade, verdade, sabedoria e muitos outros atributos. Então ele tem atributos que só Deus tem. Ele é onipotente, ele é onisciente. A Bíblia revela a divindade absoluta do Espírito Santo, sua personalidade, seus atributos divinos. O Espírito e Jesus. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus juntamente com o Pai. Visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Temos um termo um pouco novo no meio teológico, que é a pericorese, que expressa a relação intrinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. O Pai e o Filho são um. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes da fundação do mundo. Ele disse a Filipe: não crês tu que estou no Pai e o Pai está em mim? Ou seja, pericorese, um habita no outro. O Espírito Santo também está na Trindade. Ele me glorificará. Jesus fala que o Espírito Santo lhe glorificará. João 16, 14. Ele me glorificará porque há de receber o que é meu. O Espírito Santo não deve ser adorado porque ele é que glorifica Cristo. Ele deve ser adorado porque ele é Deus. Esse argumento é equivocado. O Pai glorifica também o Filho. Nem por isso o Pai não deve ser adorado. Tem gente que diz que como o Espírito Santo glorifica Cristo, ele não pode ser adorado. Mas o Pai também glorifica Cristo. Se o Espírito é Deus, ele deve ser adorado. Se ficou claro que o Espírito Santo é Deus, ele recebe adoração. Ele não é um Deus de segunda categoria. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos. A pericorese é eterna. O efeito prático dessa doutrina da pericorese. A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, você está glorificando ao Filho e ao Espírito Santo. Você está glorificando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo também são glorificados. Quando você glorifica o Espírito Santo, quando você glorifica ao Filho,
desse modo, a declaração do artigo 27 do Credo de Atanásio, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Está fundamentado na Escritura. Tanto adorar Jesus separadamente ou a qualquer uma das pessoas da Trindade é a mesma coisa. O Espírito Santo é alguém como Jesus, na mesma substância, glória e poder. Ele é consubstancial com o Filho, ou seja, da mesma substância. Jesus prometeu enviar outro Consolador, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, outro Consolador igual a ele. O Filho é consubstancial com o Pai, da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho. O Pai nos dará outro Consolador. Outro, aqui no grego, significa alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Há uma comunhão perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não se limita aos corações. Ele age sobre a criação, ele atua no mundo, na igreja. A ação é ampla na vida humana, no passado, presente e futuro. Ele age no mundo. A sua atuação é visível, começando na criação e preservação do planeta Terra. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo, ele continua mantendo todas as coisas. Salmo 104:30, envias o teu Espírito, são criados e assim renovas a face da terra. O Espírito Santo atua nas coisas naturais do dia a dia. Nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa. O médico que acerta um diagnóstico complicado, o Espírito Santo agindo. A aprovação de um concurso público concorrido, o Espírito Santo agindo. A promoção de um cargo numa empresa, o Espírito Santo agindo. O Espírito Santo age no mundo, age no plano divino da salvação. O Espírito Santo conduz a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. Inspirou os profetas. A presença deles está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciões que auxiliaram Moisés. Os heróis como Otoniel, Gideão, Sansão, Davi agiram sob o impulso do Espírito Santo. O Espírito Santo é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo. Ninguém pode reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. É Ele que leva as pessoas a Cristo. O Espírito Santo age na nossa vida, no nosso dia a dia. O Novo Testamento registra o início da atual dispensação, a dispensação da graça, a dispensação do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ali o Espírito encheu todos que estavam na casa, falaram em outras línguas. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. O Espírito Santo fica com a igreja até o dia do arrebatamento. Foi a promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Nos dias de hoje, o Espírito continua atuando na vida do crente. Deixa o Espírito Santo atuar na tua vida. Fruto do Espírito. Às vezes você quer ser guiado por si mesmo. Deixa o Espírito Santo atuar na sua vida e produzir em nós o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22. Busque o Espírito e seja cheio dos dons espirituais. O Espírito Santo atua, sustentando o cosmos no nosso interior, convencendo, regenerando, capacitando para o reino. As informações sobre o Espírito Santo são abundantes na palavra. E nós vimos aqui de forma resumida, de forma que possamos compreender. É importante saber que o estudo sobre o pentecostalismo é um estudo sobre o Espírito Santo. Estudar o Espírito é estudar sobre Deus e seu relacionamento conosco em Cristo. Que Deus nos ajude nesses 3 meses. O Espírito Santo vem atuar poderosamente nos nossos corações, em nome de Jesus.